bom dia para você que está ligadinho aqui na programação da TV Câmara Campinas. Nós estamos chegando com o Estúdio Câmara nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de março. Dia 5 de março, o carnaval acabou, as férias acabaram, né? E agora bateu o quê? A porta à vida real. E para muita gente esse retorno não é leve não, viu? Voltar para casa pode doer, o trabalho parece um sapato apertado, aquela versão vibrante que a gente descobriu quando a gente estava viajando, parece ter ficado no aeroporto, na rodoviária, na estrada. Dados mostram que cerca de 23% dos brasileiros apresentam sintomas de depressão pós-férias, né, ou pós-viagem, como irritabilidade, cansaço, dificuldade de concentração e insônia. Imagina você voltar de férias já com insônia? Mas afinal, o que acontece com o nosso cérebro quando a viagem termina? E como que a gente pode transformar essa frustração em crescimento, em experiência? Hoje a gente fala dessa depressão pós-viagem, né? Dessa sensação estranha que a gente sente quando a gente volta à rotina normal. Participe com a gente então pelo WhatsApp, envie sua experiência. O que você mudaria na sua rotina hoje se tivesse a coragem que teve na última viagem? Sabe você lá no lugar que você foi viajar? Corajoso, empoderada, destemido, né? Então, por que você não traz isso pro aqui e pro agora? Vamos falar sobre isso. 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações. Daqui a pouquinho já vamos apresentar os nossos convidados do Estúdio Câmara de hoje. E você pode ir participando com a gente, combinado? Vamos então à atualização de informação do Legislativo. Câmara Municipal de Campinas realiza hoje, às 9 da manhã, daqui a pouquinho, audiência pública da Comissão de Política Urbana para discutir 6 projetos de lei complementar do Executivo sobre destinação, desafetação e alienação de áreas públicas. Entre eles, o projeto de lei complementar 135 de 2025, que prevê a doação da área no Cidade Satélite Íris ao governo do estado de São Paulo para a construção de uma escola estadual dentro do programa PPP Escolas São Paulo. Também serão analisadas propostas de doação de área para a Casa dos Espíritos, venda de terrenos a proprietários lindeiros e alienação de áreas remanescentes e passagens em diferentes bairros. A audiência será no plenário, transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, também pelo YouTube. Nossa equipe está a postos. Daqui a pouquinho, depois do Estúdio Câmara, tem para você esta reunião. Importante que você participe. E mais informação chegando, atualização do Legislativo, às 6 da tarde, hoje, acontece no plenário da Câmara um debate público sobre os desafios da educação infantil em tempo integral na cidade. Esse debate é proposto pelo vereador Wagner Romão. A reunião também tem como tema, aliás, como garantir as mesmas oportunidades de acesso, qualidade e permanência para todas as crianças na educação infantil. O parlamentar comunicou ao Ministério Público sobre a falta de oferta em tempo integral e a possibilidade de ampliar o horário com vagas ociosas, tá? Foram convidados representantes da Secretaria Municipal de Educação, o promotor Rodrigo de Oliveira, a Anália Lauras, do Conselho Tutelar, e a professora Aparecida Monção, da Universidade Estadual de Campinas. Importante que você participe também, é convidado especial para participar tanto de forma presencial no plenário, quanto assistindo e mandando aí a sua dúvida, comentando pelo YouTube e aqui na TV Câmara Campinas. Previsão do tempo para hoje, não precisa falar muito, o céu tá azul, céu azul de brigadeiro, coisa linda de se ver. Se você não contemplou o céu hoje, faça isso, eu fiz quando estava vindo aqui para o estúdio, é maravilhoso, isso faz um bem para nossa saúde mental que você não tem noção. Vamos lá, dia de sol, mínima 17, máxima 31 graus e a gente agora vem com o nosso tema central. Vamos falar sobre um fenômeno real e muito comum, a ressaca. Vamos colocar umas aspinhas aqui, falar uma depressãozinha, né? A ressaca, a depressão pós-viagem, porque durante a viagem o cérebro libera altos níveis de dopamina, tudo é novidade, tem estímulos, tem descobertas, é bom demais. E aí quando a gente volta, o contraste
contraste é brusco, né? Vem boleto, vem rotina, vem expectativa dos outros, né? Ai, como é que foi a viagem e tal. Surge então a chamada síndrome da reentrada, sabe? Está entrando novamente na rotina? É um choque cultural reverso. Também a gente vai falar hoje sobre o efeito da folha em branco, sabe? Quando em um lugar novo, que ninguém conhece a gente pode ser quem a gente quiser, né? Mas e aí, como é que a gente traz essa liberdade de ser quem a gente quiser lá no lugar que a gente foi viajar para nossa rotina? Então a gente precisa entender sobre essa ressaca pós-viagem e ver o que podemos trazer desse nosso eu viajante para o nosso eu da rotina do dia a dia. Então, hoje a gente recebe a Fabiana Greco, ela é doutora em Ciências Sociais e psicanalista. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Ruby. Agradeço o convite, a equipe, a você, e que a gente tenha uma boa conversa. Vamos embora, porque com a gente nós temos uma persona, é um personagem, é uma pessoa que vive isso na pele. Ele é jornalista, repórter de grandes eventos, Wellington Mello, ele cobre Rock in Rio, Carnaval do Rio de Janeiro, é alguém que vive com os contrastes entre euforia e rotina. Seja muito bem-vindo, bom dia! Oi, Fabiana, muito obrigada pelo convite, primeiramente. E vamos conversar sobre essa ressaca pós-viagem e falar um pouquinho sobre essa sensação. Vamos lá, olha só, né? Uma pessoa que vai avaliar a nossa saúde mental e uma pessoa que vai contar pra gente como é quando acontece a volta. Então a gente começa com a Fabiana. Vamos lá, o que acontece no nosso cérebro, na nossa mente, quando a gente sai de um pico de dopamina, né? E a gente volta para a realidade. Ruby, a primeira coisa que a gente precisa pensar é essa separação, né, de momentos. Então, a gente costuma pensar, quando se trata desse assunto, nesse momento de maior euforia, de mudança, de alegria, né? Mas eu quero chamar a atenção na nossa conversa hoje para o contraste da rotina, né? O que é que está acontecendo na nossa rotina que quando tem uma pausa, né, seja por alegria, por descanso, enfim, né, uma pausa de férias para um passeio, para uma viagem, o que é que acontece com os nossos pensamentos, sentimentos, que causa tanto contraste com aquilo que está acontecendo com a nossa rotina, né? Então eu quero chamar um pouco a atenção para a qualidade da nossa rotina. Perfeito, né? Porque é claro que o momento de diversão e de férias e de descanso, ele é importante, né? E ele é positivo. Será que a nossa rotina está positiva? Né? É essa reflexão que eu quero trazer para a gente hoje. É interessante, porque a ponto da gente ter aí uma depressãozinha, né? Uma tristezinha, vamos colocar assim, quando a gente volta para casa, né? Aí precisa mesmo realmente prestar atenção de como está sendo a nossa rotina, né? Mas nós temos aqui o Wellington, que é jornalista, assim como eu, e a gente sabe que jornalista gosta do auê, né? A gente gosta do caos. E o Fábio, ele já cobriu 5 carnavais, olha isso, viveu o auge do Rock in Rio. Então eu gostaria que você contasse pra gente, Wellington, como é que é sair da rotina coletiva e voltar para o silêncio de casa? Isso te faz bem? Isso te incomoda? Você não vê a hora de voltar para casa? Ou você já volta para casa já pensando no próximo evento que você vai cobrir? Então, Roberto, geralmente quando eu vou trabalhar, geralmente os eventos que eu faço trabalhando, né? Então é uma correria muito grande. Acabei de fazer o carnaval agora recentemente aqui no Rio de Janeiro. Foram 3 dias muito intensos de correria. Então, quando a gente volta dessa correria, o corpo tende a desacostumar essa correria de modo geral, né? Então, a gente fica bem cansado, a gente fica bem, vamos dizer, bem ligado demais. O cérebro fica tão ativo, às vezes, que eu não consigo dormir. Para você ter uma ideia, trabalhei esse ano no carnaval 3 dias, como eu disse, bem intensos, e eu só consegui regular o meu sono em si essa semana. Até semana passada, eu estava indo dormir 2, 3 da manhã para acordar 7 da manhã para ir trabalhar presencialmente ou de forma online. Então, acaba que essa descompressão pós esses eventos, que são grandes eventos e que te dão muito, que te fazem muito a sua rotina mudar, acaba que a gente tem que se ajustar a isso e demora um pouquinho a voltar à rotina normal.
Perfeito. É uma descarga de adrenalina misturada com dopamina, porque imagina, né, fazer uma cobertura em eventos intensos e com horários diferenciados da nossa rotina. Aí a dificuldade, né, Fabiana, de voltar ao ritmo normal. Tem uma culpa embutida aí no nosso descanso, o modelo de produtividade constante, como o Wellington muito bem trouxe, faz a gente sentir que de repente a gente relaxar, descansar, a gente está procrastinando, a gente está errando. Ah, sim. O Wellington tem uma experiência que é um pouco atípica, né? Que Uhum. essas viagens, esse momento que nem ele relatou agora, é um momento de trabalho também, né? Então é um momento que é de muita agitação mesmo, né? Sim. Muitas horas, né? Fazer a cobertura de um evento que é tão grande demanda bastante trabalho. Então é um tipo de situação um pouco diferente daquela viagem de férias, né? E provavelmente esse trabalho que ele realizou durante o carnaval foi planejado, foi estruturado, né? Existem outras tarefas, outros Uhum. trabalhos que ele faz ao longo do tempo para então chegar nesse momento, né? É claro que então essa quebra, né, essa mudança de horário, de trabalho, de ritmo, né, Uhum. pode trazer o cansaço, algumas vezes uma tristeza, porque pode acontecer coisas tristes, uma frustração, porque Uhum. pode ter acontecido alguma coisa que não saiu como planejado, então são sentimentos, né, que podem acontecer. A questão, acho que principal, que você está me colocando, né, é esse sentimento um pouco mais profundo, né, Uhum. de uma depressão, um sintoma depressivo, né, alguma coisa assim. E isso sim pode estar escondendo, né, pode estar assim por trás, lá mais profundamente, um sentimento de culpa, né, mesmo, Uhum. né, essa mudança, essa quebra, né. É claro que isso fica um pouco mais evidente nos momentos de relaxamento, né, Sim. então contrastando uma rotina mais, agitada, focada no trabalho, com um momento de lazer e de relaxamento, esse sentimento de de culpa mesmo, né, de não estar sendo produtivo naquele momento, ele pode aparecer. Excelente, muito bem. E você aí de casa também sente essa ressaca pós-viagem, né? Manda pra gente no WhatsApp, tá disponível para você. Como é que foi a sua volta das férias? Você se reconhece nessa sensação de vazio, de repente, que muitas pessoas falam, né? Sentir pós-viagem. O WhatsApp tá na tela, 199782937776. Agora, o Wellington, vamos lá. Viagem, né? Você viaja a trabalho, mas eu acredito que você também deva viajar nas férias, né? Para viajar, para se divertir, para desestressar, para acalmar a mente, o corpo e o coração. E aí, nessas viagens que você faz aí de férias, a volta, é mais ou menos parecido referente às viagens a trabalho, ou você sente uma diferença aí? Então, geralmente eu faço viagem não só nas férias também, mas em finais de semana. Por quê? Uhum. Como eu não trabalho sábado e domingo, eu consigo ter a possibilidade de que possa viajar fim de semana e curtir um pouco mais. Então, geralmente faço aqueles bate-voltas curtos e tudo mais. É, a volta em viagens de passeio, ela é diferente das voltas de viagem de trabalho, sim, porque quando eu viajo a trabalho, como eu disse, aquela descarga de adrenalina que eu tenho que apaziguar ela e isso leva um tempo. Nas viagens de férias, para ir passear, já é mais relaxante, porque eu volto revigorado por conta das experiências que eu tive, de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, das pessoas que eu conheci. E eu sou muito saudosista, né? Eu gosto de tirar foto, gravar vídeo. Então, eu gosto de rever aqueles momentos, de ver aquelas fotos, porque me trazem boas lembranças do que eu vivi naqueles dias ali. Maravilha. E quando você está viajando, a passeio, você se vê, diferente do Wellington, eh, jornalista que está trabalhando? Você percebe que você, está num lugar que ninguém te conhece
e que você pode ser o que você quiser, que você não precisa ter aquelas regras de etiquetas, né, coladas na testa ali. Você percebe que você tem esse efeito da folha em branco, tipo assim, aqui ninguém me conhece, eu posso ser o que eu quiser, então você tem essa sensação? Com você assim também ou não? Sim, com certeza. Porque, primeiramente, eu já não tenho que ficar, já não tenho aquela rotina do trabalho. Então, já é muito mais relaxante, muito mais revigorante poder fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser. Se tiver que xingar, alguém xinga. Se tiver que conhecer gente nova, conhece, ri, brinca, faz piada. Coisas que, geralmente, quando estou trabalhando, às vezes não posso fazer. Se eu tiver, por exemplo, numa press trip, né, que é viagem de imprensa, eu vou ter que fazer toda uma rotina que me é determinada. Então, diferentemente do passeio, no caso, é outra vibe. Como eu disse, você conhece pessoas, você pode ser livre, você faz a sua programação, sai a hora que quer, volta a hora que quer, fica onde quiser. Então, há uma diferença muito grande entre a viagem de passeio e a viagem de trabalho. Então, essa questão da folha em branco, né, que você falou de conhecer pessoas novas, lugares novos, quando você faz essas viagens a passeio, para mim é muito importante. Olha aí. Porque eu passei a viajar desde junho do ano passado. Foi a minha primeira viagem a São Paulo, que eu nunca tinha conhecido. E desde então, de vez em quando, eu estou viajando. Mais ou menos uma vez a cada 2 meses eu faço alguma viagem de bate e volta. E isso é muito importante para mim porque eu gosto de conhecer lugares, conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas, sotaques novos. E num país como o Brasil, isso é muito, muito múltiplo, né? É isso mesmo. Agora, Fabiana, vamos lá. Esse anonimato, né, dessa folha em branco que a gente muito bem citou aqui e o Wellington trouxe, que isso acontece com ele também. Esse anonimato, ele funciona como uma terapia, porque que parece ser tão libertador a gente não ser reconhecido. Pois é, eu acredito que tenha algo nesse momento, né, de anonimato, na verdade é um momento de novidade, né, então você está conhecendo um lugar diferente, e fazendo algo que está fora da sua rotina, né. Então você conhece uma parte sua que naquela rotina estabelecida de trabalho, do dia a dia, talvez você não esteja tendo contato, né. Então não eu penso assim, não é exatamente uma folha em branco, né, como se tivesse a possibilidade de ser uma outra pessoa, mas, o Wellington é o mesmo Wellington, só que em situações diferentes, né, podendo, conversar de forma mais descontraída, e isso acessa um modelo de vida, um modo de conduzir a vida naquele período, naquele momento, naquele lugar, que é diferente daquele modo de vida que a gente estrutura numa rotina mais focada na produtividade, né. Então a gente tem, hoje condições de trabalho que são extenuantes, uma rotina de muitas horas de trabalho, e a gente organiza a nossa vida em torno dessas horas de trabalho, descanso para compensar, para trabalhar no dia seguinte, né. Então quando a gente tem uma pausa, ainda que seja num final de semana, né, fica muito marcada a diferença da qualidade de vida, do tipo de vida que a gente tem em uma rotina de trabalho e uma rotina de descanso, né. E isso estando em outro lugar, com pessoas desconhecidas, né, podendo desfrutar de coisas que a gente não desfruta no dia a dia, dá essa sensação de que a gente tem, inclusive a possibilidade de ser outra pessoa, né. Uhum. Porque de fato o que a gente está criando ali é uma outra rotina, um outro jeito de usufruir, né, da vida. Exatamente, isso mesmo. Agora, nessa questão de criar uma outra pessoa, ou então viver de uma forma que você não vive no seu aqui e no agora, né? E você vive isso na viagem. Muita gente, eu já ouvi muita gente falar que assim, nossa, quero ficar aqui, quero viver aqui, né? Eu não quero voltar mais. Com você já aconteceu isso alguma vez, Wellington, de você fazer uma viagem e você se identificar com o lugar, com o momento, com as novas sensações e falar assim: não, é aqui que eu vou ficar. Vira até meme isso, né, nas redes sociais, né? Não vou sair daqui mais. É aqui que eu fico. Já aconteceu contigo? Já assim, é o que dizem na nossa vida, as primeiras coisas a gente nunca esquece. E a minha primeira viagem, que foi até a São Paulo capital, eu nunca esqueci, porque
foi um fim de semana, né? Fiquei de sexta até domingo, mas eu vi muita coisa, conheci muita coisa e eu adorei. Né? Que quando eu voltei com a minha amiga, a gente estava voltando, eu falei, por mim eu ficava. Porque apesar de dizer que São Paulo é uma rotina estressante, tem um trânsito e tudo mais, eu gostei muito da cidade. Uma outra cidade que eu viajei também, que aí foi para uma viagem já de trabalho, mas que eu gostei muito, que eu ficaria, era Balneário Camboriú. Uhum. Dizem que é a Dubai brasileira, né? E lá é tudo muito diferente, até mesmo do Rio de Janeiro. Nem, é o que eu tava falando, falo com os amigos, quando perguntam, né? Como é que foi, como é que é lá e tal. Eu falo, eu desci para BC e parecia que nem tava no Brasil. Porque é tão bonito lá e é tudo tão diferenciado e você quer ficar. Então, assim, esses dois lugares que eu pude conhecer, me deram essa sensação de querer ficar lá, de estar lá e não voltar. Interessante, né, Fabiana, essa sensação de querer ficar no lugar que a gente chegou, né, de repente pode ter sido a primeira vez que você foi, Uhum. se encantou com tudo isso. O que que acontece, com o nosso sistema, a nossa saúde mental? Por que que a gente tem essa sensação? Por que querer ficar lá, né? Uhum, Provavelmente porque tá divertido, tá gostoso, tá fazendo atividades prazerosas, né? Então, como eu disse, tá se reconhecendo em um modelo de vida, de rotina, que é diferente daquele provavelmente estruturado do trabalho, né? Então, é claro que o ideal é que a gente sentisse prazer e alegria e uhum. felicidade sempre, né? Esse é o Sim. nosso desejo. Mas a vida não é assim, né? Então a gente tem que lidar com as faltas, a gente tem que lidar com as tristezas, desculpa, Uhum. e inclusive com as tarefas que não são tão alegres assim, né? Sim. Então a gente pode fazer uma reflexão assim um pouco mais crítica, né, sobre uma jornada de trabalho que é extenuante durante a semana ou durante a maior parte do tempo, só que ao mesmo tempo a gente tem que saber que isso faz parte da vida também, né? Fazer coisas não tão prazerosas também faz parte da vida. Então eu acredito que por isso que vem esse sentimento tão prazeroso e nesses momentos em que a gente está aproveitando a vida, né? Uhum, perfeito. Agora vamos lá, né, nós viajamos, estamos no local, queremos ficar, mas a gente precisa voltar. Poxa vida, né, tenho aí entre aspas, gente, tudo muito leve, tá, um luto pós-viagem. Você já fez, seu Wellington, alguma viagem que você foi, né, curtiu, aproveitou a folha em branco, aí você quis ficar, mas, né, a gente precisa voltar, então você voltou, e quando você voltou, você se deparou aí com a rotina, de repente, vamos lá, conta, cartão de crédito, é boleto, é tudo, e vamos trabalhar de novo para poder garantir outra viagem daqui a pouco, né? Mas esse luto pós-viagem já aconteceu contigo em algum momento? Sim, o meu luto pós-viagem ele já começa no ônibus da volta. Porque às vezes é 6, 7 horas de viagem. Eu fiz uma viagem para Capitólio que durou 12 horas. Então o luto já começa ali. Mas, brincadeiras à parte, essa parte do luto, ela acaba que não me afeta tanto porque, como eu disse, eu sou muito saudosista, né? Uhum. Então, eu gosto muito de guardar os momentos bons, fotos e vídeos, e isso acaba fazendo com que eu leve lembranças boas daquele lugar. Lógico, tem a rotina, tem os boletos que a gente tem que pagar todo dia 30, mas essa parte da viagem do luto, assim, acaba que eu não sou muito afetado. Acaba que isso me faz, como é que eu posso dizer? Revigorar e mudar a minha forma de rotina. Por exemplo, depois da primeira viagem para São Paulo que eu fiz, eu passei a querer fazer uma viagem a cada 2 meses, ou uma viagem a cada 3 meses, para poder aproveitar mais um pouco da vida. Eu tive uma pequena aprovação no decorrer do ano passado que me fez acordar e ver que, tipo assim, pô, se Deus, independente da religião, está dando mais uma chance, por que eu não vou aproveitar um pouquinho mais? Sair um pouco da rotina no fim de semana e viajar, conhecer coisas novas. Então, eu evito muito usar a palavra luta porque eu não gosto muito das coisas negativas, eu gosto mais das coisas positivas, né? Então, acaba que eu pego muito essa parte da lembrança, de guardar o que foi bom, de levar para o que foi bom para ter histórias para contar, tanto para os amigos, como para os meus pais quando eu volto para o Rio de Janeiro, ou para os meus filhos quando eu tiver. Ai, que legal, né? A forma de pensar, né, que o Wellington traz para a gente é algo muito positivo, mas, né,
tem pessoas que lidam com essa questão dessa tristeza, desse luto pós-viagem, e aí a gente estende um pouco mais, né, para famílias, de repente, que saiu em família, que foi, que passeou, que viajou e daí precisa voltar. A carga é bem mais pesada do que para uma pessoa solo, né? Uhum. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente, Fabiana, essa questão desse, entre aspas, né, o luto, uma tristeza pós-viagem que pode acontecer e nos atentar qual o momento em que a gente precisa acender um alerta que essa tristeza ela não passa. Uhum. Rúbia, você falou uma palavra que não é muito usual, né? As pessoas Uhum, não usam muito no dia a dia, mas na psicanálise a gente costuma usar essa palavra luto uhum. para tratar das perdas, né? Das perdas Sim, em geral. Então, a gente pensa que uma volta de uma viagem, você tem de alguma forma lidar com a perda. sim. Né? Aham. Você perdeu aquela diversão, né? Nesse sentido o luto aparece aqui nesse Isso. sentido, né? De você, então você estava se divertindo muito e agora você não vai se divertir naquela intensidade, né? Você fez coisas divertidas com a sua família e agora você precisa trabalhar 8 horas por dia, não vai ter aquele momento de diversão que de repente você teve durante uma semana, Uhum. né? Então, e as exigências que também voltam a ser colocadas, né? De estruturação de uma rotina, de demandas que a gente precisa responder, aquelas tarefas todas que a gente não tem tanta vontade assim de fazer, mas que precisa fazer, né? E aí chama atenção nesse momento também. Você me perguntou sobre em que momento acender, né, Isso, um um alerta. alerta de buscar ajuda. É claro que, assim, sentir tristeza e cansaço após esses momentos é comum, né, e Uhum. inclusive esperado, né. O Wellington trouxe essas viagens que são bem agitadas de trabalho, então, assim, é até esperado que ele se sinta mais cansado, né, e aí a gente tem um período de recuperação. Mas quando esse cansaço, né, ou esse sentimento de tristeza ou pensamentos, muito intensos, né, de comparação daquele momento com o de agora, que você não se conforma muito, né, com essa diferença entre aquele momento de diversão e aquele momento de rotina, talvez seja legal procurar uma ajuda para fazer, para se questionar, né, tentar Uhum. responder perguntas: "Por que que eu estou me sentindo assim?", né, "O que é que está acontecendo, né, na minha rotina, que quando eu faço essa pausa, vem pensamentos, sensações físicas e sentimentos tão intensos e desagradáveis, né. Por que que eu quero tanto, permanecer naquele momento de alegria, de prazer, de viagem, de descontração, que é um momento, né, que na nossa rotina é um momento pequeno e singular, perto da rotina de trabalho, Uhum. né, da rotina maior que a gente desenvolve Sim. ao longo do ano. Então, assim, a pergunta acho que precisa ser feita é: "Por que é que eu estou tendo esses pensamentos, essas sensações físicas e esses sentimentos tão intensos, né? O que é que tem na minha rotina que apesar de eu estar fazendo coisas que não são tão divertidas assim, eu estou me sentindo tão mal, né?" Muito bem. E você sabe que faz a gente analisar a questão feminina. Vamos lá. Como as expectativas de gênero e trabalho doméstico impactam essa frustração no retorno? Porque se a gente para analisar, a mulher ela tem uma sobrecarga, né, muito grande. E eu acho que é mais impactada nesse retorno, nessa retomada de vida pós uma viagem de férias em família, podemos colocar assim? Você concorda? Sim, tem uma questão de gênero que você está colocando, que é do trabalho mesmo, Uhum, né. Eu estou trazendo aqui essa questão da rotina associada ao trabalho, de trabalhar 8 horas por dia, mas a gente tem uma compreensão do trabalho doméstico e de cuidados que historicamente foi, colocado como uma responsabilidade uhum. maior das mulheres, né.
que é compreendido como trabalho também, né? Então, embora não seja um trabalho dessa maneira mais típica, né, com Sim. horários estabelecidos, remuneração por hora de trabalho, né, não é um trabalho típico, mas ele pode ser compreendido como um trabalho, porque ele estrutura a rotina dessas mulheres, né? E é um tipo de trabalho que às vezes nem nas pausas, nas férias, Aham. né, e nos finais de semana ele não para, né, a gente fala bastante da escala 6 por 1, né, e a Uhum. escala 6 por 1 para os homens funciona com uma pausa de 1 mesmo, né, e que para as mulheres nem sempre, utilizando esse domingo ou esse sábado ou esse dia de folga para mais trabalho, né, lavar roupa, organizar a casa, organizar as questões relacionadas aos filhos, né, toda a carga mental de estruturar a semana, uma infinidade de tarefas e microtarefas que as mulheres, realizam, né. Então, essa pausa, esse momento de descanso, ela também não é sentida igualmente, né, pelos Uhum. homens e pelas mulheres, em decorrência dessa divisão desigual do trabalho, né, entre os gêneros, né. É importante a gente salientar, porque a gente está falando aqui de viagem, de coisa boa, e aí, de repente, de uma ressaca pós-viagem, né? Mas é bom a gente fazer uma separação aqui referente ao público, né, feminino, porque realmente são crianças, família, é tudo, e daí você viajou, você volta e você precisa reestruturar para que essa família possa seguir novamente. Mas que tal, né, essa reestruturação ser dividida, né, por todas as pessoas da casa? Fica aí 3 pontinhos para você analisar quando você planejar a sua próxima viagem. A produção está falando aqui, você quer completar? Sim, eu ia completar que, inclusive, algumas mulheres podem voltar desses momentos ainda mais cansadas e ainda mais frustradas, né, porque esse acúmulo de tarefas Aham. não foi suspenso nesses momentos de Sim. lazer, né. Então, enquanto estava todo mundo se divertindo, de repente uma mulher estava fazendo a comida, organizando as coisas da viagem, Uhum. correndo atrás de criança, né, trocando fralda, enfim, fazendo uma infinidade de trabalhos. E às vezes as mulheres voltam ainda mais cansadas e também um Exato. pouco frustrada, né, por não ter conseguido aproveitar aquele Uhum. momento da mesma forma que todas as outras pessoas, É né. É só verdade. um complemento É que eu queria perfeito, é fazer. isso mesmo. E esse sistema de divisão, né, de tarefas é justo, não só na viagem, mas durante a sua vida aí, né, em família. Acho bom a gente, parar e pensar nisso todos os dias, como é que podemos fazer para melhorar, tá bom? A produção está falando aqui que nós temos algumas perguntas, a gente precisa encerrar hoje 10 para as 9, porque 9 horas tem, reunião lá na Câmara e a TV Câmara Campinas ela transmite ao vivo para você, nossa equipe já está no plenário, já ajustando, fazendo os últimos ajustes e daqui a pouquinho o pessoal entra ao vivo, tá bom? Vamos lá então, pode trazer para a gente a primeira pergunta do nosso telespectador, vamos responder algumas perguntinhas, você que está ligado com a gente, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. O Leandro Ferreira de Barão Geraldo, quando volto de férias, meu sono bagunça, minha ansiedade dispara, o meu corpo demora para entender que acabou. Quanto tempo é esperado para normalizar? É mais ou menos parecido com o que o Wellington trouxe, mas no caso do Wellington é viagem de trabalho mesmo, então ele fica acelerado, né, Wellington? Agora, o Leandro pergunta, eu peço que você responda, Fabiana, por favor. Ele quer saber o tempo, né. O Isso. tempo é bastante variável, né, porque depende das atividades que ele tem, né. Então, assim, são, as atividades de trabalho, as atividades físicas que precisam voltar na rotina, né, todo aquele planejamento, se tem filhos, a escola, né, o planejamento para a volta às aulas. Então é uma série de atividades que precisam serem encaixadas novamente na rotina, né, um planejamento que precisa ser feito, né. É claro que o cansaço, a gente precisa de um tempo de recuperação mesmo, né, alguns dias de recuperação, mas a estruturação da rotina talvez possa levar um pouco mais de tempo.
E é por isso que as pessoas ficam também com um sentimento bastante negativo em relação a esse momento, né, de reestruturação da rotina. É porque, de fato, ela leva um tempo, né? A gente não chega de viagem num dia, senta, coloca no calendário todas as nossas atividades e amanhã já volta, né? Às vezes a gente precisa voltar para a rotina sem ter estruturado como é que vai ser a nossa rotina naquele semestre, naquele ano, né? Então, esse momento, ele é mais desafiador mesmo, a gente tende a sentir sentimentos de ansiedade, e eu quero voltar um pouco em um ponto que é, esse sentimento de ansiedade, ele está relacionado com essa visão que a gente tem de ter que ser o tempo todo muito produtivo, né? Então, a ansiedade, ela vem de constatar, de perceber que não está sendo produtivo como deveria ser, né? Então, a gente vive numa sociedade que foi chamada, né, por um filósofo, é um termo que é muito corrente, de uma sociedade do desempenho. Então, a gente tem que estar sempre mostrando essas nossas atividades, sempre com desempenho bom. Mas tem momentos como esse, né, de retorno a uma rotina de trabalho, que a gente precisa de mais tempo para estruturar, né? Em que horário que eu vou fazer minha atividade física? Dá para fazer atividade física esse semestre? Não dá? Como que a gente vai conciliar todos os momentos e as atividades que a gente tem, né? Isso é um tempo de planejamento que nem sempre se resolve em um dia com uma agenda, né? A gente está falando de estrutura familiar também, às vezes alguns acordos dentro da família precisam ser feitos, então isso leva um tempo, né? Mas a nossa vontade é que tudo se resolva muito rápido para que a gente possa ser produtivo novamente, já que a gente ficou um tempo sem ser produtivo, né? Nossa, é uma reestruturação total, né? O corpo, a mente, aí o planejamento de volta à rotina. É isso, por isso que a gente precisa fazer um planejamento já da volta da viagem, porque senão dá problema, gente. Vamos lá, 8h40, mais uma pergunta, por favor. Pode colocar na tela, produção. Felipe Rocha do Castelo. Quando você está viajando, consegue descansar de verdade? Ah, essa pergunta é para você, Wellington. Olha aí, ó. Quando você está viajando, consegue descansar de verdade? Ou a mente de repórter fica. Ai, 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 vai contar nosso segredo, não. Fica ligado o tempo todo. Isso influencia essa ressaca da volta? Então, quando eu viajo a trabalho, eu não descanso, porque eu tô trabalhando, eu acho. Mas quando eu viajo a passeio, eu me desligo. Eu já fui trabalhador de escala 6x1. Então, eu dou muito valor ao meu final de semana e ao meu tempo de descanso. Então, eu me desligo o máximo que eu posso nos finais de semana, tanto quando estou em casa, quando estou viajando. Falando nessas questões de viagens, a gente tem que se desligar. Você estava falando aí sobre a sobrecarga feminina, né? Que é uma realidade. E eu passo por isso um pouco quando eu viajo, porque a maioria das viagens que eu faço é com uma amiga minha, uma parceira de viagem que eu tenho, uma amigona. E às vezes, enquanto eu estou lá aproveitando, tirando foto em algum lugar, ou gravando vídeo de alguma coisa em algum local que eu esteja, ela tá com o telefone na mão trabalhando. Porque ela trabalha, tem 2 filhas, tem as coisas da casa, tem um cachorro para cuidar, e as filhas ficam, se eu não me engano, com a mãe. Então, assim, quando ela viaja, né? Então, às vezes eu falo, amiga, desliga um pouco, mas eu sei que não dá para desligar por conta dessa sobrecarga, até porque ela é mãe solo, ela cuida das 2 filhas praticamente sozinha, então vai muito de conta do que estamos falando aí. Então, é por isso, é um dos fatores que eu olho, que eu vejo que eu tenho que desligar quando eu vou viajar, porque eu quero focar ali, observar tudo que está acontecendo, ver o que está acontecendo naquele momento, aproveitar aquele momento. Então, isso, quando vem a volta da rotina, eu paro para planejar, para ver o que aconteceu e me planejar para a semana. Lógico, até você descomprimir daquele passeio, né? De você voltar ao seu eu, voltar à sua rotina, demora um pouquinho. Mas esta ressaca assim, da volta acaba que não afeta tanto a minha pessoa, porque eu aproveito muito essa viagem e me conecto do trabalho completamente, para não ter nada que me atrapalhe naquele momento de diversão.
Excelente. Não, ele está, assim, tem um autoconhecimento muito, muito bom, diga-se de passagem, porque ele consegue desconectar, né? Isso eu queria complementar um pouco nesse aspecto, porque o Wellington traz uma ideia também dessa entrada nas férias também, né? Aham, Como é que é sim. isso? E a gente, numa rotina de desempenho, focada no desempenho, às vezes demora para entrar no modo férias também, Uhum. né? De conseguir descansar, de conseguir relaxar. Então, do mesmo tempo que se leva um tempo para entrar novamente na rotina de trabalho, algumas pessoas também demoram para conseguir relaxar, Sim. né? E aí precisa de 1, 2 dias para começar a relaxar e aí pronto, já acabou também a viagem. Então, isso vem sentimentos também misturados de frustração, junto com o cansaço e a tristeza, né? Então, tudo isso a gente precisa contabilizar no que é que está acontecendo com essa pessoa quando ela volta para a rotina dela, que ela se sente tão triste e tão cansada, né? A ponto de ser comparado com um luto ou uma sensação de depressão também, né? Verdade. Ô, gente, o bate-papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar aqui também, porque daqui a pouquinho nós temos audiência pública da Comissão de Política Urbana, ao vivo, direto do plenário José Maria Matosinho. Você é convidado especial para participar pelo YouTube. Você pode ir lá dar a sua opinião, conversar, e também aqui na TV Câmara Campinas e, claro, presencialmente no plenário da Câmara. Então, a gente encerra um pouquinho mais cedo hoje, abrindo espaço para o pessoal que já está de prontidão e apostos no plenário da Câmara Municipal de Campinas. E é isso, a gente falou de viagem, a viagem termina sempre, né? Termina assim, mas quem você se tornou nela fica, e de repente que tal pegar aquela pessoa que você era lá na viagem, trazer um pouquinho para o aqui e o agora, aproveitar o melhor de tudo isso, o que não é bom, deleta, né? E o que é bom, traz para o seu dia a dia e reinventa o seu normal. Eu acho que é bem interessante. Eu quero agradecer os nossos convidados de hoje. A gente começa as considerações finais rapidinho, então, com o Wellington. Wellington, obrigada, viu? Por estar com a gente, por ser o nosso personagem, por trazer um pouquinho aí da sua história relacionada à viagem, a trabalho, e essa questão aí dessa ressaca pós-viagem. Gratidão. Muito obrigado, é um prazer. Foi um prazer ter participado hoje do programa, eu agradeço o convite. E eu só queria deixar um conselho rápido aqui para quem quer viajar, não se prenda às rotinas. Se você quer viajar, se planeja e vá. É um conselho que eu dou a todos os meus amigos e que eu estou deixando aqui. Se você tiver um tempo para poder aproveitar um final de semana, seja sozinho, com amigos ou familiares, vai, viaja, porque isso faz um bem danado, tanto para o seu corpo como para sua mente. E muito obrigado. Adoro, eu também penso da mesma forma. Final de semana, pode, deu, vai. Vai, você vai ver como isso traz para você revigora o espírito, a alma, e a gente fica pronto para começar de novo, né? Quero agradecer também a nossa convidada Fabiana, obrigada, viu, por trazer pra gente informações referentes ao nosso tema de hoje. Eu que agradeço, Rúbia, obrigada a você, obrigada ao Wellington, foi muito boa essa conversa, e acho que o Wellington traz uma mensagem muito importante, que é pra gente valorizar também esses momentos, que são os momentos de lazer, de relaxamento, né? Momentos que a gente pode se desligar um pouco daquele modelo de desempenho, de produtividade. Legal, e ele trouxe também essa questão de a gente realmente se desligar. Tô aprendendo, uma hora dessa eu consigo de forma assim completa, né? Mas o importante é que a gente vai tentando e uma hora dá certo. Ô, gente, seguinte, como eu falei, daqui a pouquinho, em instantes, nossa equipe no plenário José Maria Matosinho tem audiência pública, participe, é importante demais a sua participação. Amanhã, Estúdio Câmara, a partir das 8 da manhã, ao vivo, com mais um tema bem interessante, né? A gente vai falar do esforço invisível de ser adulto, né? Pai, mãe, em tempos diferentes, antes desafios físicos e econômicos, hoje desafios mentais, emocionais, digitais. Os pais de ontem criaram os filhos apesar das crises, lembra disso? Consegue entender, né? E os de hoje, gente, como é que faz com a criação? Lidam com a sobrecarga mental e filhos hiperconectados.
Será que a nossa mente está preparada para isso? Vamos falar sobre esses desafios amanhã, ao vivo, a partir das 8 da manhã, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Ao meio-dia temos Câmara Notícia, informações do Legislativo e segue então a nossa programação agora direto e ao vivo do plenário José Maria Matosinho. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Fique bem e até lá. Tchau, tchau.